Martinho Lutero. Nascido na Alemanha, Martinho Lutero foi um monge, professor de teologia, e um grande nome da Reforma Protestante. Ele enfrentou corajosamente o papado, e se opôs a muitos dos dogmas católicos, mesmo em meio à Inquisição. Os líderes religiosos católicos, que detinham cargos mais importantes, adquiriram muito dinheiro através das indulgências, e vários deles esbanjavam luxúria e corrupção. Um grande exemplo disso foi o religioso alemão, chamado Alberto Brandemburgo, que levava uma vida de ostentação, de maneira que ele vivia rodeado de belas amantes e amigos. Ao viajar para Roma em 1510, Lutero ficou impressionado com as corrupções e imoralidades da família Borgia, que dominava a velha cidade naquela época. Como também a falta de devoção, por parte dos religiosos católicos, e as fraudulentas indulgências que a Igreja Católica e o Papado propagavam, nas quais prometiam a remissão de pecados e a compra da salvação através de dinheiro. A partir daí Lutero ficou extremamente indignado, e passou a buscar uma forma de combater tais corrupções, e mostrar ao povo as mentiras proferidas pelo catolicismo e o papado. Em 1512, Lutero obteve um doutorado em teologia, e pouco tempo depois, ele estudou grego e hebraico, com o intuito de aprofundar seu conhecimento nas escrituras originais. Isso fez com que Lutero utilizasse posteriormente tal experiência em sua própria tradução da Bíblia. A Igreja Católica cobrava taxas pelo perdão de pecados, tanto dos vivos quanto dos mortos, e assim ela enriquecia enganando seus fiéis. Por isso, Lutero criticou a forma com que os membros da Igreja Católica agiam, pois eles afirmavam que uma pessoa não precisava mudar a sua maneira de viver para ser perdoado, bastava apenas que ela pagasse uma quantia em dinheiro. Logo após o término do Quinto Concílio de Latrão, Lutero publicou suas 95 teses, no dia 31 de outubro de 1517. Elas mostravam erros dentro da doutrina católica, como por exemplo, avareza, ganância, paganismo, autoridade papal, indulgências, entre outras coisas. Vejamos a seguir as principais delas. O Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando, e confirmando, que ela foi perdoada por Deus. Os cânones penitenciais são impostos apenas aos vivos, segundo os mesmos cânones, nada de ser imposto aos que estão mortos. Agem mal, e sem conhecimento de causa, aqueles sacerdotes que reservam, aos que estão mortos, penitências canonicais, direcionadas ao purgatório. Essa erva daninha, de transformar a pena canônica em pena do purgatório, parece ter sido semeada, enquanto os bispos dormiam. Portanto, sob remissão plena de todas as penas, o Papa não entende simplesmente todas, mas somente aquelas que ele mesmo impôs. Erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a culpa e é salva pelas indulgências do Papa. Por isso, a maior parte do povo está sendo necessariamente enganada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição do Papa. Pregam uma doutrina humana, os que dizem que no exato momento em que a moeda for lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Certo é que ao tilintar da moeda na caixa, eles podem aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da Igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa soubesse das rigorosas cobranças de impostos feitas pelos pregadores, preferiria reduzir às cinzas a Basílica de São Pedro, em vez de edificá-la com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Os tesouros das indulgências, por sua vez, são as redes com que hoje se pesca a riqueza dos homens. Por exemplo, por que o Papa não evacua o purgatório? Por causa do santíssimo amor e da extrema necessidade das almas, o que seria a mais justa de todas as causas, se redime um número infinito de almas, por causa do funestíssimo dinheiro, para a construção da basílica, que é uma causa tão insignificante. Do mesmo modo,
Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos esta Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-la com o dinheiro dos pobres fiéis. Essas teses rapidamente se espalharam pela Alemanha e depois por toda a Europa. O Papa Leão X primeiramente zombou de Lutero, pois o pontífice pensava que os argumentos do reformador alemão não teriam efeito nos cristãos. Mas com o passar do tempo, Leão X percebeu que Lutero era um perigo para a doutrina católica e para a riqueza da Igreja. Por isso, o Papa começou a emitir bulas contra o reformador. Lutero ganhou muitos seguidores, os quais aderiram aos pensamentos protestantes. E através de suas teses, ele levantou uma questão a respeito da fortuna do Papa, que mesmo sendo um homem extremamente rico, ainda requeria dinheiro dos cristãos católicos pobres para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Lutero também questionou o poder do pontífice romano, pois se ele fosse tão divinamente soberano, então por que ele não remove todas as almas penitentes do purgatório, através de sua autoridade e de sua suposta santidade? Lutero afirmou que os cristãos estavam sendo enganados, porque o verdadeiro tesouro era o Evangelho de Yeshua, enquanto as indulgências eram redes para pescar a riqueza dos homens. Lutero era contra a existência do purgatório, e ele também acreditava que o antimessias era o Papa, o qual liderava a influente Igreja Católica Romana. Martinho Lutero enfrentou intrepidamente o papado e criticou alguns dogmas do catolicismo. Ele foi um grande nome da Reforma Protestante, que buscava mostrar um pouco de luz em meio a toda a escuridão espiritual da época. Contudo, Lutero ainda seguia muitos preceitos católicos, e entre eles estavam a Trindade, a Mariologia e a veneração de imagens. Um inquisidor alemão e defensor católico das indulgências, chamado Johann Tetzel, começou a debater as 95 teses de Lutero, a partir de 1518, afirmando que através dos decretos, estabelecidos nos concílios ecumênicos, o Papa era o único intérprete das Escrituras. E, portanto, a Igreja Católica estava acima da palavra de Deus, pois o Papa representava o poder e a vontade celestial na terra. Por ser um grande defensor das indulgências, que eram extremamente benéficas para seus bolsos e os cofres da Igreja Católica, Tetzel chegou a dizer a seguinte frase: "No momento em que uma moeda cai na caixa, a alma sai do purgatório." Tetzel estava empenhado em adquirir através da fraude recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro. Então Lutero fez um escrito, refutando os corruptos e pobres argumentos de Tetzel. Outros representantes católicos romanos usaram as teorias de Tetzel contra Lutero, porém o reformador alemão reafirmou que somente reconheceria como fonte única as Escrituras Sagradas, e não conselhos ecumênicos. No ano de 1518, Lutero publicou um artigo contra a autoridade papal e alguns conceitos católicos, no chamado Resolutiones. O arcebispo Alberto de Mogúncia defendeu fortemente as indulgências, e ele afirmou que elas removiam totalmente os pecados dos vivos e dos mortos, pois o religioso católico também desejava usar o fraudulento dinheiro na reconstrução da basílica. Assim como Tetzel, Alberto chegou a afirmar que bastava uma pessoa depositar dinheiro na caixa, que a alma do pecador falecido saía do purgatório e voava imediatamente para o céu. Em contrapartida, Lutero chegou a dizer que Roma é o maior ladrão e salteador que já existiu e existirá na face da terra, e que todos os seus crimes foram feitos em nome da Igreja e do apóstolo Pedro, pois Roma era pior do que Sodoma e Gomorra, com toda a sua prostituição religiosa e engano, e também que os alemães estavam sendo escravizados pela tirania do papado, onde o pontífice romano os controlava como fantoches. No próximo vídeo, você verá mais a respeito da luta entre Lutero e o papado.